Boa noite, gente, para todo mundo. Como vocês sabem, todas as quartas a gente faz um encontro, uma palestra e um passe virtual. A gente estuda um capítulo da coleção Fonte Viva, do Emmanuel. E hoje a gente vai estudar o capítulo 41, que o título é Nascendo Escabrosa. E eu vou pedir então para todo mundo, eu vou fazer uma prece do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente poder começar a nossa palestra, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos, respirar bem fundo, pedir para os bons espíritos nos acompanharem, iluminarem nossas palavras, para que quem precise de conforto receba e para que a gente consiga entender e aplicar na nossa vida a lição de hoje. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-las sem me queixar. Livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. A ti, sobretudo, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, peço que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades. Sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus. E eu peço a Deus e aos bons espíritos que levem alento àquelas pessoas que estão sofrendo e que estão passando necessidade. Que Jesus possa confortar o coração delas e levar um pouco de esperança. Que todo mundo possa se lembrar que amanhã tudo pode ser diferente, que a gente tem a oportunidade de um novo recomeço. Que assim seja. Graças a Deus. Deixa eu ver se eu consigo. Clica aí, sim. Clica. E aí o Emmanuel, para quem não sabe, ele pega uma frase da Bíblia e faz um texto sobre isso, né? E o texto começa com essa frase: nunca te deixarei, nem te desampararei. Isso está em Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Nascendo escabrosa, a palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam por vezes aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza sobre o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende, no céu de nossos ideais, convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei.
promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Esse texto mexeu assim muito comigo e ele é tão profundo, né? Para mim ele foi super difícil, assim. Eu precisei pedir a ajuda da Ana porque ele fala sobre, para mim ele fala sobre tantas coisas e coisas tão profundas, né? Mas ele nos dá a certeza de um amparo, né? De um acolhimento, de que a gente não caminha sozinha. E ele fala que por mais profundo que seja o nosso sofrimento, naquelas vezes que a gente não vê mais saída, que a gente não tá mais sozinho, né? Que a gente não tá largado à nossa própria sorte. E aí ele fala sobre as dificuldades da vida terrena, né? E a gente tem que lembrar que as dificuldades fazem parte do mundo que a gente vive, porque a gente vive num mundo de expiação e prova, né? E o mundo de expiação e prova é onde o mal ainda prevalece sobre o bem. Então, existe o bem, existe o mal, mas o mal ainda prevalece sobre o bem, né? E, além disso, a gente ainda está passando por um momento de transição planetária. E a Ana, ela sempre costuma dizer que a transição planetária é igual fazer uma reforma morando em casa, né? Ou consertar o avião quando ele está em voo. Então, que quando a gente faz reforma em casa, vai ter sujeira, que vai ter poeira, vai ter barulho, vai incomodar, mas ela vai acontecer. A gente sabe que não é um processo que vai acontecer do dia para a noite, com data marcada, mas ele está em andamento e a gente, em algum momento, vai deixar de ser um mundo de expiação e prova, né? A gente tem que lembrar também que todos nós sofremos, né? Que cada um sofre de uma forma, com uma intensidade e por algum motivo. Às vezes por perdas materiais, às vezes por problemas morais, às vezes porque a gente perde uma pessoa que a gente ama muito. E se a gente pensar hoje em dia, tanta coisa tem acontecido, né? Tanta coisa difícil. E o Covid, por exemplo, que parou o mundo, né? Que mudou tudo. Ele mudou tudo. É uma doença que se espalha tão rapidamente que não tem credo, não tem cor, não tem... Todo mundo pega, né? Que faz as pessoas se isolarem, que atinge a nossa parte respiratória, né? Que atinge o nosso peito, no coração, né? E, além de tudo, ainda faz a pessoa morrer sozinha, porque ninguém pode chegar perto, né? Como as queimadas que têm acontecido aqui nos Estados Unidos, né? Na Califórnia, em Oregon ou no Brasil. Inacreditavelmente que a gente ainda tenha guerras civis, né? A gente está no século XXI e inacreditavelmente a gente tem guerra civil ainda. Então, todos nós passamos por problemas e dificuldades, alguns mais, outros menos. Mas a gente precisa lembrar que a Terra é uma escola. E a gente precisa se perguntar, diante de cada sofrimento, o que a gente precisa aprender? Qual a lição que a gente pode tirar diante de uma situação difícil? Né? Às vezes a gente precisa aprender a perdoar, às vezes a gente precisa aprender a ser humilde, a ter desapego, a ter mais compaixão, né? Enfim, a gente precisa descobrir qual é a lição que a gente precisa aprender. E normalmente a gente precisa aprender exatamente aquilo que é mais difícil, né? Exatamente aquilo que dói mais na gente é a lição que a gente precisa aprender. E diante disso tudo, a gente se sente solitário às vezes, né? E aí, o que o Espiritismo nos diz sobre tudo isso? E eu fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que ele fala do Cristo Consolador, que ele nos lembra, né? Quando ele fala no livro, no Evangelho, sobre o jugo leve que Jesus disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo." Isso está em São Mateus
11, de 28 a 30. Então, ele nos lembra que as nossas dores e as nossas decepções, elas podem encontrar consolo na fé no futuro, de que existe um amanhã e de que ele vai ser melhor. A confiança que Deus nos dá de um amanhã melhor, né? A continuação da vida, porque as coisas não acabam aqui, né? Ele nos relembra que o sofrimento de hoje é aprendizado para uma vida melhor de amanhã. Não que isso seja fácil, enfim, mas é um aprendizado para uma vida melhor amanhã. O Consolador Prometido, ele veio relembrar o que o Cristo sempre nos tem dito, né? Ele chama atenção aos homens à observância das leis morais, né? Das leis de amor e de caridade. Mostra que nada nessa vida é por acaso, que tem sempre uma explicação para tudo, né? Ele nos consola pela fé e pela esperança. Mesmo que a gente não entenda agora por que nós estamos passando por isso, certamente em algum momento isso fará sentido para a gente, né? A gente precisa lembrar que Deus é bom e Deus é justo. Deus nos ama, né? Ele nos aceita com todos os nossos defeitos e todas as nossas qualidades do jeitinho que a gente é. E às vezes quando a gente está no meio de um grande sofrimento, eu já falei isso, né? Mas a gente precisa se perguntar para quê? E por mais difícil que seja, a gente tem que ter abnegação, ter confiança, lembrar das palavras de Deus, né? Pedir sinceramente por ajuda que ela vai ser enviada. Pode ser que não seja a resposta que a gente está querendo naquele momento, né? Porque às vezes a gente está com uma ideia fixa na cabeça e a gente pede tanto por aquilo e Deus manda outros sinais, né? Mas a gente precisa só prestar atenção. Porque certamente vai ser o que a gente precisa. Não, muitas vezes não exatamente o que a gente quer, mas o que a gente precisa, né? E aí, nos livros dos Espíritos, na parte 3, no capítulo 2, ele nos relembra sobre a prece, a importância da prece. Então, na pergunta 660, Allan Kardec fala: a prece torna melhor o homem? E os Espíritos respondem: sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. E este é um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Eu achei isso tão, tão forte. É um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Ou seja, a gente não está sozinho. A gente é ouvido, né? E nessa parte, ele também lembra a gente que não importa o quanto a gente reza. Então, não adianta rezar muito se a gente não rezar bem, se a gente não rezar com sinceridade, né? A gente deve lembrar que a prece é uma conversa com Deus. Quando a gente reza, a gente tem uma conversa com Deus, né? E ela pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer hora. A gente não precisa E o Covid veio mostrar isso, né? A gente não precisa de igreja, a gente não precisa de sala, a gente não precisa de grandes templos. A gente precisa de uma fé sincera e ter confiança no amor, né? E Emmanuel nos lembra que nos recorda nesse texto de que não há sofrimento que dure para sempre, né? Que nem o que é bom e nem o que é ruim dura para sempre. Se você parar para pensar agora numa coisa do seu passado, num sofrimento do seu passado, passou. Você está aqui agora e está tudo bem, isso passou. Então, as coisas podem mudar. E a gente precisa lembrar que Deus dá somente a cruz que a gente pode carregar, né? E quantas vezes a gente olha para o vizinho, para quem está do lado e acha que a cruz dele é mais fácil que a nossa, né? E Emmanuel nos lembra nesse texto que somos nós que escolhemos como a gente vai carregar a nossa cruz. Porque todo mundo tem uma cruz para carregar. Se a gente vai carregar essa cruz com sofrimento, ou com lamentação, com revolta, ou se a gente vai viver infeliz, ou se a gente vai ter abnegação e viver com a esperança de dias melhores. Né? A gente precisa aprender a pedir ajuda quando necessário. E a gente precisa se permitir ser ajudado e deixando o orgulho de lado, né? Ele lembra de novo que Deus nos envia ajuda através de amigos,
através de uma palavra de esperança de uma pessoa que você mal conhece, né? A ajuda pode vir de muitas formas. Então, a gente precisa estar atento, né, aos caminhos de Deus. Ele nos lembra que dias melhores virão, né? Que a gente nunca está desamparado, que tudo passa e que o sofrimento de hoje também vai passar, né? Que nenhuma dor é para sempre. E ele nos lembra que Deus quer que a gente seja feliz e que nós somos responsáveis por construir a nossa própria felicidade. E como que a gente pode se ajudar, né? Eu acho que a coisa mais importante a construir a nossa felicidade, né? Eu acho que a coisa mais importante que o Emmanuel falou nesse texto é sobre o pão do espírito e o pão, quando ele fala do pão do espírito e o pão material, né? Que a gente se preocupa muito com o alimento material, né? Com as coisas materiais. Então, por exemplo, a gente come mais fruta e verdura, a gente não come fritura, a gente não evita o açúcar, porque isso vai fazer a gente ser mais saudável, nosso corpo ser mais saudável e a gente vai viver mais tempo. Então, a gente se alimenta bem e a gente procura as melhores alternativas para se manter saudável, né? Mas e o que é o alimento espiritual que ele fala, né? O alimento espiritual que o Emmanuel, que ele fala nesse texto, é o nosso pensamento. Que a gente precisa observar a qualidade do nosso pensamento. Porque a qualidade do nosso pensamento reflete a qualidade da nossa vida, né? A gente precisa lembrar, e a gente já ouviu isso muitas vezes, que pensamento é energia criadora. Que sempre que a gente pensa, a gente cria. Que tudo começa no pensamento, né? E aí eu me fiz uma pergunta, né? Que tipo de alimento que tipo de pensamento eu tenho alimentado o meu espírito, né? Se eu tenho tentado manter pensamentos positivos ou se eu fico falando mal do meu vizinho, falando mal do meu amigo, criticando as pessoas que não têm a mesma opinião que a minha, alimentando as mágoas, né? Porque eu não sei perdoar, ou lembrando com ódio de alguma situação de sofrimento, né? Então, como que eu tenho alimentado o meu espírito, né? E é uma simples reflexão, né? A gente parar para pensar. Quando a gente briga com alguém, quando a gente discute com alguém que a gente gosta, e depois a gente só fica pensando naquela situação, alimentando aquela discussão, aquele ressentimento, porque a gente quer ter razão, porque o orgulho não deixa a gente ficar calado, né? Como fica o nosso coração, a nossa cabeça? A gente fica pesado, o coração dói, a cabeça dói, né? A gente sente aquela pressão no peito, né? Então não é uma sensação boa. Por outro lado, como você se sente quando você perdoa alguém? Quando você deseja o bem para essa pessoa? Você se sente leve, você se sente aliviado, você fica feliz, com uma sensação boa, né? Que toma conta do seu peito. Então, se a gente ainda não consegue esquecer o mal que fizeram a gente precisa lembrar de tentar perdoar, porque o perdão vai libertar você mesmo. Porque você liberta seu coração dessa energia pesada, né? Então, Emmanuel nos lembra que a gente precisa observar a qualidade do nosso alimento espiritual, né? do nosso pensamento. E nos livros de André Luiz, a gente sempre lê sobre isso, né? Quando ele fala que o pensamento alcança o alvo por mais distante que esteja. Então, olha isso, o pensamento alcança o alvo. Então, a gente constrói a vida que está ao nosso redor através do nosso pensamento, né? Se a gente consegue, se a gente sente tudo isso quando tem um pensamento ruim, imagina o que a gente pode fazer com a gente, com o nosso corpo espiritual, com a nossa casa, com a nossa família, quando a gente tem um pensamento bom, quando a gente faz uma oração, né? Quando a gente vibra positivo, quando a gente perdoa, quando a gente se cala numa discussão, né? Quando a gente ajuda alguém que está necessitado. E é só lembrar de uma outra coisa que eu lembrei que a Ana já falou algumas vezes, que a gente já leu algumas vezes também, que quando alguém numa casa reza,
aquela luz se expande para os vizinhos. Então, os vizinhos são beneficiados por aquela pessoa que reza. Então, você imagina se todo mundo tivesse um pouco de pensamento bom por dia, orasse um pouco todo dia, que corrente a gente não poderia construir com isso, né? Então, o ponto principal do Emmanuel nesse texto é lembrar do pão espiritual, que é o nosso pensamento, né? E aí... Peraí, que eu tô perdida. E como que a gente pode alimentar o nosso corpo espiritual, né? E uma das maneiras é fazer o evangelho no lar, é rezar, né? Se a gente pensar, por exemplo, sei lá, na quantidade de pó que junta na nossa casa em uma semana, a gente se preocupa em tirar o sapato para entrar em casa para não sujar, a gente faz faxina, a gente lava o banheiro, a gente mantém a pia limpa, né? Mas se a gente pensar aí a nossa faxina espiritual, né? Como que a gente faz? Como que a gente limpa, purifica nossos pensamentos, limpa o ambiente da nossa casa, né? E o evangelho, ele serve como uma limpeza espiritual do lar, né? Onde a gente pode deixar de lado todos os pensamentos de tristeza, de decepção, que ficam acumulados na nossa casa, né? E a gente limpa como? Conversando com Deus, mantendo bons pensamentos e fazendo o evangelho em casa. Então, se alguém tem dúvida, você pode fazer o evangelho uma vez por semana, só por 15 minutos, não precisa ser, se você não tem tempo, não precisa ser demais. Pode ser em família ou pode ser sozinho. Você tem que lembrar você pode usar os livros do Allan Kardec, o Livro dos Espíritos ou o Evangelho, e seguir a sequência e ler um texto em voz alta e fazer o comentário sobre esse texto, mesmo que você esteja sozinho. E lembrar que rezar é uma conversa com Deus, né? E que você pode fazer isso a qualquer momento, em qualquer lugar. Quando você está dirigindo, quando você está lavando uma louça, quando você está sentado no sofá, quando você admira a natureza, né? Que não é difícil encontrar Deus. Que é só olhar para dentro que Deus está dentro de nós. E agora eu vou... Se alguém quiser pegar água, acho que dá tempo, porque a gente vai fazer o nosso passe virtual para finalizar a nossa palestra, tá bom? Então, eu vou pedir para todo mundo se acomodar nas suas cadeiras, onde estiver, ficar o mais relaxado possível, descruzar os braços e as pernas. Que os bons espíritos possam nos acompanhar, nos proteger. Que neste momento nosso corpo seja banhado por uma luz, trazendo paz, amor. Que cada célula do nosso corpo seja atingida por essa sensação de paz, de felicidade, de relaxamento. Que a gente nunca se esqueça que nós não estamos sozinhos. E que quando a gente quer encontrar Deus, quando a gente quer encontrar Jesus, é só a gente olhar para dentro. E Jesus vai receber a gente de braços abertos. Vai nos afagar, vai ouvir os nossos problemas, vai ajudar com as nossas angústias, com os nossos problemas. Então vamos entregar na mão de Jesus nossos problemas, nossas angústias, nossas dificuldades. Que os bons espíritos possam fluidificar as nossas águas para colocar nela os remédios que a gente precisa. E eu queria fazer um agradecimento muito especial pela recuperação de um amigo. Ele teve uma excelente recuperação, tinha um problema de saúde muito sério. E aproveitar e pedir para que Deus proteja e dê força e saúde e amparo para todas as pessoas que estão passando por um problema de saúde e que estão tão necessitadas. Que a gente possa ter uma boa semana, que a gente possa lembrar das palavras que foram ditas hoje, fazer nossa faxina espiritual, cuidar do nosso coração, do nosso pensamento. Que assim seja.
Amém. Eu não sei fazer aqui. Oi? Obrigada, Aline. Obrigada, gente. Obrigada.